O champanhe borbulhava como seus nervos. Luísa Mendes ajeitou o vestido emprestado, que ameaçava revelar mais do que escondia, e respirou fundo. O salão de gala do hotel mais exclusivo de Fernando de Noronha brilhava com lustres de cristal que derramavam luz sobre rostos acostumados a aparecer em revistas de negócios. Não toca em nada que custe mais que o seu salário mensal. Ela se lembrou enquanto avançava com passos incertos. Alexandre Vasconcelos, seu chefe, surgiu na multidão como um predador elegante. O terno preto colava em seu corpo com a precisão de uma segunda pele. Seus olhos, da cor exata do uísque caro que ele segurava, a encontraram no mesmo instante. "Mendes, você está atrasada", ele disse sem emoção alguma, consultando o relógio com um gesto estudado. "Me desculpe, Sr. Vasconcelos. Pobre também chora, mas chega quando quer", ela respondeu, incapaz de segurar a língua. Uma faísca de algo. Seria diversão? Brilhou nos olhos de Alexandre antes de se apagar. "Preciso que você anote tudo durante as reuniões com os investidores chineses." Sorria. "Não fale a menos que perguntem algo diretamente. E, pelo amor de Deus, não derrube nenhuma escultura." Luísa apertou os dentes. 6 meses como sua assistente. E ele ainda a tratava como uma criança. Não importava que ela tivesse pós-graduação em economia e falasse 4 idiomas. "Como quiser, Sua Majestade." O ambiente cheirava a perfumes caros e ambição. Luísa se movia como uma sombra atrás de Alexandre, observando como ele encantava investidores com a mesma facilidade com que assinava contratos multimilionários. Seu magnetismo era palpável, quase físico. Cada gesto calculado, cada sorriso medido. Um robô perfeito programado para o sucesso. "Meu irmão está te torturando, querida?" Uma voz melodiosa interrompeu seus pensamentos. Branca Vasconcelos, a irmã de Alexandre, era a personificação de seu nome. Pálida, fria e deslumbrante. Seu sorriso não alcançava seus olhos. "Só estou fazendo meu trabalho, Sra. Vasconcelos", respondeu Luísa, enrijecendo as costas. "Claro, amor. É admirável como alguém do seu background chegou tão longe." Suas palavras gotejavam condescendência. Alexandre sempre teve uma queda por casos de caridade. O insulto deslizou sob sua pele como uma agulha fina. Luísa sorriu com os lábios apertados. "E eu, admiração por quem nasce em berço de ouro, e mesmo assim consegue não fazer absolutamente nada da vida." Branca estreitou os olhos. Sua mão cheia de joias se apertou ao redor da taça. "Cuidado, menina. Assistentes são facilmente substituíveis." "Estou interrompendo algo?" Alexandre apareceu ao lado dela, sua presença alterando o ar entre elas. "Só estava conhecendo melhor sua funcionária", respondeu Branca, beijando a bochecha do irmão, antes de se afastar na multidão como um tubarão procurando presas mais vulneráveis. Alexandre a observou partir com expressão indecifrável. "Minha irmã pode ser uma megera privilegiada?" completou Luísa, arrependendo-se no mesmo instante. Para sua surpresa, os lábios de Alexandre se curvaram levemente. "Eu ia dizer intensa, mas sua descrição é surpreendentemente precisa." Aquilo era uma piada. Alexandre Geladeira Vasconcelos fazendo uma piada. A noite avançou entre negociações e sorrisos falsos. À meia-noite, quando a maioria dos convidados já havia se retirado, Luísa se encontrou na varanda, descalça, com os saltos pendurados nos dedos e a brisa do Atlântico acariciando seu rosto. Não sabia que assistentes tinham permissão para fugir. A voz de Alexandre a sobressaltou. Ela se virou para encontrá-lo encostado na mureta, com a gravata frouxa e um copo na mão. A luz da lua desenhava sombras em seu rosto, suavizando seus ângulos. "Achei que já tinha cumprido minha cota de sorrisos falsos por hoje", respondeu, surpreendendo-se com a própria honestidade. Alexandre avançou em sua direção. Ele cheirava a sândalo e a poder. "Você sempre diz exatamente o que pensa, Mendes. Só quando estou prestes a ser demitida ou depois de 2 taças de champanhe." "E quantas você já tomou?" 4, confessou, sentindo o calor subir pelo pescoço. Ele sorriu. Um sorriso real que transformou seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem, mais humano. "Um brinde, então", ofereceu seu copo.
Seus dedos se roçaram ao compartilhar a bebida. Uma corrente elétrica percorreu sua espinha. "Por que você me contratou, Alexandre?" perguntou, usando o nome dele pela primeira vez. "Eu não me encaixo no seu mundo perfeito." Os olhos dele escureceram. Talvez fosse exatamente isso que meu mundo precisava. A música chegava abafada do salão, uma melodia lenta, sedutora. "Dança?" perguntou ele, estendendo a mão. "Horrível", respondeu Luísa com um sorriso. "Perfeito. Eu também." Seus corpos se encontraram no centro da varanda. As mãos dele, grandes e quentes, pousaram em sua cintura com uma familiaridade que deveria tê-la alarmado. O coração dela batia tão forte que temia que ele pudesse ouvir. "Você é um enigma, Luísa Mendes", ele murmurou contra o cabelo dela. "Irreverente, brilhante e completamente alheia ao efeito que você tem." "Que efeito?" ela sussurrou, hipnotizada pelo ritmo da respiração dele. Em resposta, Alexandre inclinou o rosto. Seus lábios se encontraram como dois planetas em colisão, inevitáveis, catastróficos. O beijo tinha gosto de uísque e decisões imprudentes. O quarto 1507 os recebeu entre suspiros e roupas abandonadas, mãos explorando territórios proibidos. Promessas sussurradas contra a pele que nenhum dos dois tinha intenção de cumprir. O amanhecer os encontrou entrelaçados entre lençóis egípcios, a realidade ainda mantida à distância. "Isso foi um erro", completou ele, sua máscara voltando ao lugar enquanto se vestia. "Um erro que não deve se repetir." 2 meses depois, Luísa observava incrédula a dupla linha rosa do teste de gravidez. Sua mão tremia. "O erro mais delicioso da minha vida acaba de se complicar exponencialmente", pensou, enquanto seu mundo desmoronava e se reconstruía em um instante. O escritório de Alexandre parecia mais frio do que nunca. Os janelões panorâmicos exibiam um São Paulo outonal, com folhas douradas caindo como lágrimas sobre a Avenida Paulista. Luísa apertou a bolsa contra sua barriga, ainda plana, como um escudo invisível. "Estou grávida", repetiu, cada sílaba pesando no ar condicionado. "E antes que você pergunte, sim, é seu." Alexandre permaneceu imóvel atrás de sua mesa de mogno, seu rosto uma máscara perfeita de indiferença corporativa. Apenas um músculo palpitante em sua mandíbula traía a tempestade interior. "Impossível", ele disse finalmente, cada letra talhada no gelo. "Sou estéril." A declaração atingiu Luísa como um tapa. Seus joelhos fraquejaram, mas ela se manteve ereta. "Pois parece que seus médicos precisam revisar os diplomas", ela contra-atacou, deslizando o teste positivo sobre a superfície polida da mesa. "A natureza tem outros planos." Os nós dos dedos de Alexandre embranqueceram ao redor de sua caneta Montblanc. O silêncio entre eles vibrou com acusações não ditas. "Para quem mais você contou?" perguntou ele finalmente. "Para ninguém. Acabei de confirmar ontem." A porta se abriu sem aviso. Branca entrou como uma rajada de Chanel No. 5 e veneno. "Alexandre, preciso que..." Seu olhar felino oscilou entre os dois, captando a atenção instantaneamente. "Ah, estou interrompendo algo importante, não é?" "Não, já estávamos de saída." Luísa pegou a bolsa, disposta a fugir. "Fique", ordenou Alexandre. Não era um pedido. Branca fechou a porta atrás de si, encostando-se na madeira como um predador paciente. Alexandre relatou a situação com palavras clínicas, desprovidas de emoção. O rosto de Branca se transformou em uma máscara de compaixão tão falsa quanto seus cílios. "Oh, querida", ela ronronou, aproximando-se de Luísa. "Que situação tão complicada. Alexandre e eu podemos te ajudar a resolver isso discretamente. Conheço uma clínica na Suíça." A insinuação flutuou no ar como um gás tóxico. "Desculpe?" Luísa deu um passo para trás, sua voz tremendo de fúria contida. "Você está sugerindo que..." "Eu estou oferecendo uma solução prática", continuou Branca, sua voz doce escorrendo a artificialidade. "Depois poderíamos te encontrar um posto em nossa filial do Rio de Janeiro, longe de rumores desagradáveis." A raiva explodiu dentro de Luísa como lava fervente. "Não preciso da sua caridade venenosa, nem das suas soluções práticas."
Ela cuspiu cada palavra. Este bebê existe, goste você ou não. E não vou desaparecer convenientemente para manter impecável o sobrenome Vasconcelos. Branca empalideceu, seu sorriso congelando em uma careta. Alexandre, ela interveio com voz tensa. Você precisa resolver isso. Agora. Os irmãos trocaram um olhar carregado de significados ocultos, uma linguagem silenciosa forjada em anos de segredos compartilhados. Deixe-nos a sós, Branca, pediu ele finalmente. Mas, por favor, a ordem velada funcionou. Branca saiu, não sem antes lançar um olhar de aviso a Luísa. A porta se fechou com um clique definitivo. Alexandre se levantou, rodeando lentamente a mesa até ficar de frente para ela. A proximidade dele despertou memórias daquela noite em Fernando de Noronha que seu corpo lembrava melhor que sua mente. Insisto, é medicamente impossível que esse filho seja meu, ele declarou, estudando cada microexpressão no rosto dela. O que me leva a perguntar o que você realmente pretende. A acusação implícita incendiou suas bochechas. Você acha que estou mentindo? Que inventaria algo assim? Acho que você é inteligente o suficiente para reconhecer uma oportunidade quando a vê. O insulto cortou mais fundo que qualquer faca. Luísa conteve as lágrimas que ameaçavam rolar. Não daria a ele essa satisfação. Você é desprezível, ela sussurrou. Não quero seu dinheiro. Só achei que você tinha o direito de saber. Ela se virou, disposta a partir para sempre. Espere. A voz de Alexandre havia perdido sua frieza habitual. Tenho uma proposta. Luísa parou sem se virar. Se você realmente acredita que esse filho é meu, aceitará o que vou te oferecer. Ele continuou. Minha família possui uma fazenda no interior de Minas Gerais. Você irá para lá até o bebê nascer. Terá os melhores médicos, todas as comodidades. Quando nascer, faremos um exame de DNA. Ela se virou lentamente para encará-lo. Você pretende que eu me tranque por 9 meses como um segredo vergonhoso? Pretendo proteger essa criança e meu sobrenome até confirmar a verdade. Os olhos dele brilharam perigosamente. Se for meu, reconhecerei todas as minhas responsabilidades. Se não, o resto da frase flutuou entre eles ameaçador. E se eu me recusar? Alexandre sorriu sem humor. Meus advogados garantirão que cada centavo que você receba seja justificado com provas genéticas. A batalha legal será desagradável. Luísa sentiu náuseas e não apenas pela gravidez. Como ela pôde imaginar, mesmo por um momento, que existia um homem real sob aquela fachada de gelo e dinheiro? O que acontecerá com meu trabalho? Meu apartamento? Minha vida? Tudo será cuidado. Você receberá seu salário integral. Considere uma licença maternidade antecipada. A raiva e a impotência se misturaram em sua garganta. E se eu aceitar, você me deixará em paz depois do nascimento? Se a criança não for minha, nunca mais nos veremos, ele confirmou. Se for, negociaremos. O futuro se desdobrava diante dela como um caminho bifurcado. Nenhuma opção parecia certa. Aceito, ela respondeu finalmente, erguendo o queixo com orgulho ferido. Mas eu juro por este bebê que farei da sua vida um inferno a cada minuto que estiver sob seu teto. A fazenda Recanto das Oliveiras se erguia entre colinas mineiras como um segredo antigo. Muros de pedra centenária, pátios cheios de vasos floridos e um silêncio que pesava como veludo sobre os ombros. Luísa observava o amanhecer de seu quarto, prisão de luxo com vista para a serra. 1 mês. 30 dias exatos, desde que cruzou aquelas portas esculpidas, escoltada por um motorista discreto como uma lápide. 30 amanheceres contemplando oliveiras que se estendiam até onde a vista alcançava. 30 noites se perguntando se havia cometido o maior erro de sua existência. Sua barriga começava a mostrar uma curva suave sob os vestidos folgados. Seus dedos acariciaram a proeminência com ternura. Pelo menos não estamos sozinhos, ela sussurrou para o pequeno ser que crescia dentro. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. O café da manhã está servido na varanda sul, senhorita, anunciou Dona Teresa, a governanta, única companhia humana além dos jardineiros mudos e seguranças invisíveis. Obrigada, já desço, respondeu, afastando-se da janela.
A casa permanecia em perpétuo estado de espera. Móveis antigos brilhando sob a luz filtrada por vitrais. Quadros de antepassados. Vasconcelos observando-a com olhos desconfiados. O fantasma de Alexandre habitava cada canto, embora ele mesmo brilhasse por sua ausência. O café da manhã estava arrumado como para uma rainha. Frutas frescas, pão recém-assado, sucos naturais. Uma gaiola dourada com alimentação 5 estrelas. Bom dia, Mendes. A voz a sobressaltou tanto que o suco de laranja derramou sobre a toalha imaculada. Alexandre emergiu das sombras da varanda, vestido com um terno cinza chumbo que contrastava com o ambiente rústico. Você devia usar um sino, ela retrucou, limpando a bagunça com um guardanapo. Tipo os leprosos na Idade Média. Um sorriso fugaz cruzou o rosto masculino. Vejo que a gravidez não abalou seu peculiar senso de humor. A gravidez não. O cativeiro, talvez. Alexandre sentou-se à frente dela, observando-a com intensidade clínica. Seus olhos percorreram sua figura, detendo-se em sua barriga. Como você está? Fisicamente bem. Mentalmente à beira do homicídio por tédio, respondeu mordendo uma torrada. As câmeras de segurança não são uma companhia estimulante. A surpresa apareceu brevemente no rosto de Alexandre. Como você sabe das câmeras? Não insulte minha inteligência. Tem 3 no jardim, 2 em cada corredor e uma particularmente óbvia, apontando para o meu quarto. Ela enumerou com falsa doçura. Você gosta do show noturno? Um rubor quase imperceptível coloriu as bochechas masculinas. São medidas padrão. A fazenda abriga obras de arte valiosas. Claro. E eu poderia esconder um Portinari debaixo dessa barriga. Ela retrucou apontando para a barriga. O silêncio caiu entre eles, denso como mel cristalizado. Dona Teresa apareceu com café recém-passado, seu rosto enrugado, impassível diante da tensão palpável. Precisa de mais alguma coisa, senhor? Estamos bem, obrigado, ele respondeu, sem desviar o olhar de Luísa. Quando ficaram sozinhos novamente, Alexandre tirou uma pasta de sua maleta. Seu relatório médico. O Dr. Soares está satisfeito com seu progresso. Que atencioso. Você também tem microfones no consultório? Ela perguntou com fingida inocência. Alexandre ignorou a provocação. Trouxe alguns livros para você. Dona Teresa mencionou que você terminou todos os da biblioteca. Devorei Machado de Assis, Guimarães Rosa e até os manuais de instruções dos eletrodomésticos. Ela confirmou. A desesperação literária é real. Pela primeira vez desde Fernando de Noronha, uma risada genuína escapou dos lábios de Alexandre. O som, quente e surpreendente, desarmou momentaneamente Luísa. Sempre me pergunto o que vai sair dessa sua boca, ele comentou balançando a cabeça. Geralmente, verdades que ninguém quer ouvir. Seus olhares se encontraram sobre a mesa. Algo indefinível flutuou entre eles, espesso como o ar antes de uma tempestade. Por que você está aqui, Alexandre? Perguntou ela finalmente. Você não apareceu em um mês. Veio verificar se seu investimento ainda está de pé? O semblante masculino endureceu. Eu tinha assuntos para resolver em Nova York. E eu pensando que você sentiu minha falta. Ela retrucou com sarcasmo. Talvez eu tenha. A confissão, apenas um murmúrio caiu entre eles como uma bomba silenciosa. Luísa ergueu a vista, desconcertada. Os olhos de Alexandre refletiam uma vulnerabilidade incomum. O momento se quebrou quando Dona Teresa anunciou que a comida estaria pronta em 2 horas. Eu gostaria que você jantasse comigo hoje à noite, ele disse, recompondo-se. Se quiser. A proposta soava como um pedido disfarçado de ordem. Eu tenho escolha? Você sempre teve. A noite desdobrou um manto estrelado sobre as oliveiras. A sala de jantar, iluminada com lustres antigos, parecia tirada de outra época. Luísa escolheu um vestido verde esmeralda que abraçava sua barriga com orgulho. O jantar transcorreu em um estranho equilíbrio entre hostilidade e curiosidade. Entre prato e prato, perguntas cautelosas, fragmentos de vidas anteriores compartilhados como segredos valiosos. Por que economia? Perguntou ele enquanto degustavam a sobremesa. Meu pai faliu quando eu tinha 12 anos. Eu queria entender o que deu errado, explicou ela.
surpresa com sua própria sinceridade. E você? Sempre quis ser o imperador empresarial? Uma sombra cruzou o rosto masculino. Meu pai esperava um herdeiro digno. Eu não tive alternativa. Sempre há alternativas. Não quando você tem um sobrenome como escudo e como condenação. O vinho soltou as línguas. As histórias fluíram. Sua infância em uma cidade costeira, a dele em internatos suíços. Seu primeiro trabalho lavando pratos, seus verões navegando pelo Mediterrâneo. Diferenças abismais unidas por uma solidão compartilhada. À meia-noite, os encontrou na biblioteca, o fogo crepitando na lareira. Luísa examinava fotos de família quando a mão de Alexandre roçou acidentalmente a dela ao alcançar o mesmo livro. O contato enviou faíscas elétricas pela sua pele. Seus rostos ficaram a centímetros de distância, respirações entrelaçando-se. Os olhos de Alexandre desceram para os lábios dela. O toque do telefone quebrou o feitiço como um vidro se estraçalhando no chão. Preciso atender, ele murmurou, afastando-se bruscamente. Luísa assentiu, o coração martelando contra as costelas. A voz de Alexandre chegou abafada do corredor. Branca, o que aconteceu? Não é um bom momento. Amanhã? Não acho que... Uma pausa. Entendi. Estarei lá. Quando ele voltou, a máscara impenetrável havia retornado ao seu lugar. Preciso ir amanhã cedo, ele anunciou, evitando o olhar dela. Assuntos urgentes em São Paulo. Claro, respondeu Luísa, a decepção se abrindo caminho em seu interior. Os assuntos urgentes sempre aparecem no momento certo. O amanhecer seguinte trouxe consigo o som de um motor se afastando. De sua janela, Luísa observou o carro desaparecer entre as oliveiras. O telefone ao lado de sua cama tocou inesperadamente. Bom dia, Residência Vasconcelos. Ela atendeu com cautela. Senhorita Mendes? Uma voz desconhecida, feminina. Sou Célia, secretária do senhor Alexandre. A senhorita Branca chegará esta tarde para acompanhá-la. O estômago de Luísa se contraiu com apreensão. Acompanhar-me? Isso mesmo. A senhorita Vasconcelos fez questão de supervisionar pessoalmente seu bem-estar durante a ausência de seu irmão. O telefone quase escorregou de suas mãos suadas. Obrigada por avisar. Ela conseguiu articular antes de desligar. Lá fora, nuvens escuras começavam a se acumular sobre as oliveiras, pressagiando tempestade. O Mercedes preto de Branca serpenteou pelo caminho de oliveiras como uma víbora se aproximando de sua presa. Luísa observava da janela do segundo andar, com os braços cruzados protetoramente sobre sua barriga de 4 meses. A visitante desceu do veículo envolta em um tailleur de seda que gritava exclusividade parisiense. Seu sorriso perfeitamente calculado contrastava com a frieza de seus olhos enquanto entregava sua bagagem ao pessoal. Luísa, querida, ela exclamou ao vê-la aparecer no saguão. Olhe para você, simplesmente radiante. A falsidade em sua voz era tão evidente quanto o diamante em seu anelar. Branca, que surpresa tão inesperada, respondeu Luísa, enfatizando a última palavra. Alexandre não te avisou? Homens. Branca agitou a mão com um tilintar de pulseiras, sempre esquecendo os detalhes importantes. Estarei aqui a semana toda para ter certeza de que nada te falte. Para me vigiar, traduziu mentalmente Luísa. Não era necessário que você interrompesse sua agenda. Nada é mais importante que a família, declarou Branca, seu olhar descendo para a barriga de Luísa. E quem sabe, talvez logo seremos família. Se esse pequeno milagre for um Vasconcelos, claro. A insinuação flutuou no ar como veneno perfumado. As horas se arrastaram com a lentidão de uma tortura medieval. Branca insistiu em jantarem juntas, em percorrer a fazenda, em revisar o quarto preparado para o bebê. Seus olhos registravam cada detalhe, cada reação. Sob a luz mortiçada do entardecer, sentadas na varanda, Branca finalmente atacou. Sabe, estive com Alexandre em São Paulo antes de vir. Ela comentou casualmente, mexendo seu chá com calma. Ele está muito preocupado com você. Comigo ou com o herdeiro potencial? Uma risada cristalina, ensaiada como uma peça musical. Ambos, suponho.
embora eu deva admitir que me surpreendeu o interesse pessoal dele. Alexandre nunca se envolve emocionalmente. Você insinua que ele está fazendo isso agora? Os olhos de Branca se estreitaram como os de uma felina calculadora. É fascinante como você conseguiu o que nenhuma outra conseguiu. Até mesmo Valéria, sua noiva por 3 anos, falhou miseravelmente. A revelação atingiu Luísa como um punho invisível. Noiva? Ela repetiu, odiando o tremor em sua voz. Ele nunca mencionou. Ah, você não sabia? Branca fingiu surpresa. Achei que ele teria contado, considerando a intimidade de vocês. O casamento estava planejado para 2 anos atrás. Eles até compraram uma casa de praia em Paraty. Cada palavra se cravava como uma agulha. Luísa lutou para manter sua expressão neutra. O que aconteceu? A vida. Branca deu de ombros. Ou melhor, a morte. O pai dele, nosso pai, faleceu de repente. Alexandre herdou tudo, incluindo a responsabilidade de manter o império familiar. Valéria queria viajar, viver. Ele precisava de um herdeiro. A ironia era quase dolorosa. E agora ele pode ter um, murmurou Luísa. Branca pousou a xícara com precisão milimétrica. Se for dele. O que ambas sabemos é estatisticamente improvável. Desculpe? Qual é, querida? A condescendência escorria de cada sílaba. Não te julgo. Uma noite com meu irmão, sem proteção. Qualquer uma aproveitaria a oportunidade. Mas você não é a única que dividiu a cama dele nesse período. O sangue abandonou o rosto de Luísa. Você está mentindo. Sofia Valadares. Ele a conheceu no mesmo evento em Fernando de Noronha, depois do seu encontro. Eles ficaram juntos por semanas. Pergunte a ele se não acredita em mim. O café da manhã ameaçava retornar à sua garganta. Luísa se levantou bruscamente, cambaleando. Se me der licença, preciso descansar. Ela fugiu para o quarto, as palavras de Branca a perseguindo como vespas furiosas. Alexandre com outra mulher, tão cedo depois da noite deles, por que doía tanto algo que não deveria importar? A noite trouxe insônia e dúvidas. O amanhecer a encontrou com olheiras e determinação renovada. Ela se vestiu com esmero, preparando-se para o contra-ataque. O rugido de um motor interrompeu seus pensamentos. De sua janela, ela distinguiu o familiar Aston Martin prateado de Alexandre entrando na propriedade. Ela o interceptou no saguão, onde ele deixava seu casaco com Dona Teresa. Precisamos conversar. Ela exigiu sem rodeios. Alexandre a estudou com olhos cansados. Bom dia para você também, Luísa. Em particular, ela insistiu, ignorando o sarcasmo dele. Eles se trancaram no escritório. O aroma de couro e madeira não conseguiu acalmar seus nervos em frangalhos. É verdade? Ela perguntou diretamente. Você esteve com Sofia Valadares depois da nossa noite em Fernando de Noronha? A surpresa cruzou brevemente o rosto masculino antes de endurecer. Vejo que minha irmã esteve ocupada. Responda à pergunta. Alexandre caminhou até a janela dando-lhe as costas. Não devo explicações sobre minha vida particular. Você deve quando isso envolve meu filho. Luísa explodiu. Se você tem dúvidas sobre a paternidade porque estava distribuindo seu DNA por Fernando de Noronha como confete, exijo saber. Ele se virou bruscamente, a raiva acendendo suas pupilas. Não houve mais ninguém satisfeita. Minha irmã está mentindo. Por que ela mentiria? Porque Branca vive para manipular. A voz dele desceu perigosamente. Sempre fez isso. Desde que éramos crianças. E você espera que eu acredite na sua palavra? A do homem que me trancou aqui como um segredo vergonhoso? Ele avançou em direção a ela até ficar a centímetros de distância. Sua respiração ofegante acariciava o rosto dela. Acredite ou não, mas nunca te menti, Luísa. Diferente de você. Eu. A indignação acendeu suas bochechas. Fui transparente desde o começo. Tem certeza? Porque, segundo Branca, te viram com um homem em São Paulo, semanas antes de anunciar sua gravidez. A acusação a atingiu como um tapa físico. Que homem? Um tal de Carlos. Aparentemente bem íntimos. A risada incrédula escapou de sua garganta. Carlos? Meu primo Carlos? Ele veio me ajudar com um vazamento no meu apartamento.
O silêncio caiu entre eles, pesado como chumbo. A dúvida dançava nos olhos de Alexandre. Como sei que você está falando a verdade? Como eu sei que você está falando a verdade? Eles se olharam fixamente, o orgulho e a desconfiança formando um muro invisível. A tensão crepitava como eletricidade estática. Ela não soube quem deu o primeiro passo. Seus lábios se encontraram violentamente, como duas forças opostas destinadas a colidir. Suas mãos percorreram caminhos proibidos, redescobrindo territórios que fingiam ter esquecido. Caíram sobre o sofá do escritório em um turbilhão de respirações entrecortadas e roupas tiradas com urgência. Seus corpos lembravam o que suas mentes tentavam negar. O relógio de parede marcava compassos acelerados enquanto se entregavam a uma dança primitiva de reconciliação e castigo simultâneos. Palavras que não ousavam pronunciar encontraram expressão em carícias desesperadas. Depois, entre suspiros e confusão, a realidade retornou como uma maré fria. Isso foi... começou Alexandre. Um erro. Outra vez, completou Luísa, cobrindo-se com suas roupas desalinhadas. Deveríamos nos especializar em cometê-los. Ela se vestiu apressadamente, a vergonha e o desejo batalhando em seu interior. Alexandre permanecia imóvel, observando-a com uma mistura indecifrável de emoções. Luísa. Não. Ela o cortou indo em direção à porta. Não diga nada que não possa cumprir. Ela o deixou ali, com palavras não ditas, pairando no ar. Naquela noite, enquanto tentava pegar no sono, uma batida suave em sua porta a sobressaltou. Ela esperava encontrar Alexandre, mas em seu lugar apareceu Zé, o jardineiro idoso. Desculpe a intromissão, senhorita. Ele sussurrou, olhando nervosamente para os dois lados do corredor. Encontrei isso entre os documentos antigos que a senhorita Branca mandou destruir ontem. Ele depositou em suas mãos um envelope amarelado. Acho que a senhorita devia ver. Ele acrescentou antes de desaparecer tão silenciosamente quanto havia chegado. Dentro do envelope, um relatório médico desbotado. O nome de Alexandre no cabeçalho, datado de 5 anos atrás. Seus olhos percorreram termos médicos até parar em uma frase sublinhada. Contagem de espermatozoides normal, sem evidência de infertilidade. O papel tremeu entre seus dedos. A madrugada surpreendeu Luísa entre papéis antigos e um laptop emprestado. Seus olhos ardiam após horas investigando termos médicos, datas e assinaturas. O relatório encontrado era apenas a ponta do iceberg. Através da senha corporativa que ainda funcionava em seu e-mail, ela havia acessado os arquivos digitalizados da empresa. A verdade emergia como um monstro submarino. 5 anos de relatórios manipulados. Resultados alterados sistematicamente. Uma mentira médica tão elaborada que ninguém questionaria, especialmente um homem devastado pela morte repentina de seu pai. O sol despontava quando ela reuniu tudo em uma pasta azul. Seu reflexo no espelho mostrava uma mulher diferente. O cabelo bagunçado, a determinação endurecendo suas feições suaves, a barriga de 5 meses como um escudo natural. Por você, ela sussurrou para o bebê. Vamos desenterrar a verdade. Ela encontrou Alexandre na academia da fazenda, castigando um saco de pancadas, como se contivesse todos os seus demônios. Gotas de suor desenhavam constelações em suas costas nuas. A raiva transformada em movimento. Precisamos conversar, ela anunciou da porta. Ele parou respirando ofegante. Outro interrogatório? Perguntou sem se virar. Uma revelação. Algo em seu tom o fez virar. Luísa depositou a pasta azul sobre um banco próximo. O que é isso? Sua vida. Aqui te roubaram. Confuso, Alexandre abriu a pasta. Seus olhos percorreram o primeiro documento, a testa franzindo gradualmente. Passou para o próximo. Para o próximo. A cada página, a cor abandonava seu rosto. Isso não... Ele começou, a voz falhando. Não pode ser verdade. Os originais foram alterados digitalmente. Compare as assinaturas do Dr. Rezende. Não batem com seus outros documentos oficiais. O silêncio pesava como cimento fresco. Alexandre desabou no banco, os papéis tremendo entre seus dedos. Como você conseguiu isso?
Zé, o jardineiro, me entregou o relatório original que Branca mandou destruir. O resto eu encontrei acessando os arquivos corporativos. Uma risada amarga, vazia, escapou de sua garganta. Você sempre foi inteligente demais para ser apenas uma assistente. E você cego demais para ser um CEO brilhante. O golpe verbal encontrou sua marca. Alexandre levantou o olhar, ferido e furioso em partes iguais. Por que Branca faria algo assim? Ela é minha irmã. As cobras também têm irmãs, respondeu Luísa, sentando-se ao lado dele. Os documentos do seu pai revelam que ele modificou seu testamento uma semana antes de morrer. Ele ia dividir o império igualmente entre vocês. Mas o ataque cardíaco, convenientemente prematuro, e ela ficou como única beneficiária se você não produzisse um herdeiro antes dos 40. A revelação caiu como uma bomba silenciosa. Alexandre se levantou, andando em círculos como um animal enjaulado. Não, ele negou balançando a cabeça. Até Branca tem limites. A ambição não conhece limites, insistiu Luísa. Ela te convenceu de que era estéril, te afastou da sua noiva, te fez duvidar de cada mulher que se aproximava, incluindo você. Seus olhares se encontraram, carregados de verdades não ditas. Especialmente eu, a assistente insignificante que inexplicavelmente engravidou do chefe supostamente estéril. Alexandre se aproximou, seu rosto transformado por uma mistura de fúria e dor tão crua que Luísa recuou instintivamente. 5 anos, sua voz apenas um sussurro rouco. 5 anos acreditando que estava quebrado, que nunca teria uma família própria. A vulnerabilidade em sua confissão desarmou todas as defesas de Luísa. Pela primeira vez, ela via o homem real sob as camadas de privilégio e poder. Um órfão manipulado pela única família que lhe restava. Sinto muito, ela murmurou, estendendo uma mão para o rosto dele. Ele a afastou bruscamente. Não preciso da sua pena. Não te ofereço pena, mas compreensão. Compreensão? Ele retrucou com fúria renovada. Como você poderia compreender o que significa descobrir que sua vida inteira foi uma mentira elaborada? Porque eu também vivi com mentiras, respondeu Luísa, a emoção quebrando sua voz. A mentira de que não valho o suficiente, de que minhas origens me condenam a ser sempre menos, de que este bebê seria melhor sem mim no futuro. A confusão cruzou o rosto de Alexandre. Do que você está falando? Das soluções práticas que sua irmã me oferecia cada vez que você se ausentava, revelou Luísa, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Dinheiro para desaparecer depois do parto, para renunciar aos meus direitos, para entregar meu bebê para a família adequada. O horror se desenhou nas feições masculinas. Nunca autorizei. Claro que não. Mas ela sabia que você acabaria descobrindo a verdade. Ela precisava eliminar a evidência viva. Alexandre socou a parede com tanta força que seus nós dos dedos sangraram. A dor física. Um bálsamo bem-vindo para a tempestade interior. Eu vou destruí-la. Ele prometeu com uma calma gélida mais assustadora que qualquer grito. Cada mentira, cada manipulação, ela vai pagar por cada segundo de sofrimento. Vingança não vai consertar o dano, advertiu Luísa. Acredite, eu sei. Meu pai perdeu tudo por buscar revanche contra quem o enganou. O que você sugere, então? Perdoar e esquecer. Justiça, não vingança. Existe uma diferença. Seus olhares se encontraram, um entendimento silencioso se formando entre eles. O momento se quebrou quando o telefone de Alexandre vibrou insistentemente. É a Branca, ele informou, olhando a tela. Ela está vindo. Um arrepio percorreu a espinha de Luísa. O que você vai fazer? A determinação endureceu seu rosto. Acabar com isso de uma vez por todas. As horas seguintes transcorreram em um turbilhão de preparativos, documentos organizados, ligações para advogados, estratégias discutidas em sussurros urgentes. Quando o Mercedes preto de Branca apareceu à distância, ambos aguardavam na varanda principal. Unidos pela primeira vez por um propósito comum. Branca emergiu do veículo, seu sorriso congelando ao vê-los juntos. Que surpresa mais agradável! Ela exclamou, ajeitando os óculos de sol.
Não esperava te encontrar aqui, irmão. Evidentemente, respondeu Alexandre com uma frieza que poderia congelar o inferno. Precisamos conversar. Claro, querido. Depois de me refrescar da viagem. Agora. O tom não admitia réplica. Branca lançou um olhar desconfiado para Luísa antes de segui-los para o escritório. O confronto explodiu como uma granada sem pino. Acusações, negações, documentos incriminatórios espalhados sobre a mesa de Mogno. O rosto de Branca perdendo gradualmente sua máscara perfeita. Fiz tudo por nós, ela guinchou finalmente, abandonando toda a pretensão. Pelo legado familiar. Você acha que papai queria ver seu império dividido, diluído com qualquer sangue? Seus olhos pousaram com desprezo na barriga de Luísa. O testamento diz o contrário, Alexandre rebateu. Ele queria mudanças, abertura, futuro. Ele era um velho sentimental e fraco. Branca cuspiu. Alguém tinha que proteger o que construímos. Mesmo à custa da minha felicidade? Do meu futuro? A risada de Branca ecoou, cortante como vidro quebrado. Sua felicidade é irrelevante, comparada a 5 gerações de história. O sobrenome é a única coisa que importa. Você está enganada, interveio Luísa, incapaz de se conter. As pessoas importam mais que os sobrenomes. Os sentimentos mais que as contas bancárias. Branca olhou para ela como se fosse uma barata particularmente repugnante. Cale a boca, aproveitadora. Você não é ninguém. Nada. Ela é a mãe do meu filho. A voz de Alexandre cortou o ar como um chicote. E merece mais respeito do que você jamais compreenderá. A declaração caiu entre eles como uma bomba. Luísa o olhou, atônita. Branca empalideceu mortalmente. Então você escolhe essa... a ela. Ela pronunciou com desprezo. Eu escolho a verdade. Pela primeira vez na minha vida. Branca pegou sua bolsa, indo em direção à porta com a dignidade de uma rainha destronada. Você vai se arrepender disso, ela ameaçou. Ambos vão. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio pesava como chumbo. Acabou, murmurou Alexandre. Não, contradisse Luísa, caminhando em direção à janela. Apenas começou. Ela pegou o casaco do cabideiro, também indo em direção à saída. Aonde você vai? Perguntou ele, alarmado. Preciso pensar. Respirar. Isso é... demais. Luísa, espere. Ela parou na soleira, sem se virar. Obrigada por me defender. Mas preciso processar tudo isso sozinha. Por favor, não vá. A súplica em sua voz a surpreendeu. Não agora. Finalmente ela se virou, encarando o olhar dele. Me deu uma razão para ficar. Uma de verdade. Não pelo bebê. Não por obrigação. As palavras ficaram suspensas entre eles, um desafio silencioso. Alexandre deu um passo em direção a ela, depois outro, até ficar a centímetros de distância. Porque eu preciso de você, ele confessou com voz embargada. Porque sem você, continuo quebrado. A sinceridade em suas palavras, a vulnerabilidade nua em seus olhos, desarmaram todas as suas defesas. No entanto, Luísa deu um passo para trás. Sinto muito. Preciso de tempo. Ela saiu para o jardim, as lágrimas embaçando sua visão, enquanto avançava entre as oliveiras centenárias. Ela não ouviu o motor ligando à distância. Não viu o Mercedes preto acelerando pela estrada de terra. Não até que os pneus cantaram, indo diretamente em sua direção. O mundo desacelerou em uma sequência aterrorizante. O rugido do motor, a poeira subindo em espirais dourados sob o sol mineiro. O rosto desfigurado de Branca atrás do volante, transformado por uma fúria primordial. O grito de Alexandre rasgou o ar enquanto ele corria desesperadamente para Luísa, que permanecia paralisada como um cervo deslumbrado por faróis mortais. Um segundo antes do impacto, mãos fortes a empurraram para o lado. Ela caiu sobre a terra macia, protegendo instintivamente sua barriga. O Mercedes passou rugindo a centímetros, atropelando Zé, o jardineiro idoso que havia surgido de entre os arbustos para salvá-la. O corpo do homem ricocheteou no capô antes de cair inerte. O veículo continuou sua trajetória descontrolada, até se chocar contra uma oliveira centenária em uma explosão de vidros e metal retorcido.
Zé! Gritou Luísa, arrastando-se em direção ao corpo imóvel. Alexandre chegou primeiro, ajoelhando-se ao lado do idoso. Seus dedos procuraram o pulso em seu pescoço enrugado. Está vivo, ele anunciou com alívio tenso. Dona Teresa, chame uma ambulância. Agora. A mulher, que havia presenciado tudo da entrada, desapareceu correndo para a casa. Senhorita Luísa, Zé murmurou, sangue tingindo seus lábios ressecados. O bebê... Estamos bem, ela respondeu, apertando a mão calejada dele. Graças a você. Um sorriso fraco iluminou brevemente seu rosto marcado por rugas. Sempre soube que a senhorita traria verdade a esta casa. Sirenes à distância, vozes agitadas, o caos organizado de paramédicos agindo com urgência profissional. Zé, transportado com cuidado. Branca, extraída do amontoado de metal com um colar cervical e o olhar perdido. As horas no hospital se arrastaram como areias movediças. Luísa, examinada minuciosamente por preocupação com o bebê, observava o corredor onde Alexandre aguardava notícias sobre Zé, sobre sua irmã. Seus ombros caídos contavam uma história de culpa e horror mais eloquente que qualquer palavra. Quando o médico finalmente apareceu diante dela, sua expressão tranquila lhe devolveu o fôlego. Seu bebê está perfeitamente bem, senhora Mendes, ele anunciou. Uma menina forte e saudável. Mas você precisa de repouso absoluto durante as próximas semanas. Uma menina, repetiu Luísa, lágrimas brotando sem permissão. Estou esperando uma menina. O doutor sorriu. Ela se mexeu o suficiente durante a ultrassonografia para se mostrar completamente. Você não sabia? Uma filha. Uma pequena guerreira que havia sobrevivido a mentiras, ameaças e agora uma tentativa de assassinato. A emoção se aninhou em sua garganta. Zé, o senhor que me salvou, como ele está? O sorriso do médico desapareceu. Estável, mas em estado crítico. As próximas 24 horas serão decisivas. Alexandre apareceu na soleira, a camisa desabotoada e o cabelo bagunçado por mãos ansiosas. Posso entrar? Perguntou com uma timidez imprópria dele. O médico assentiu, deixando-os a sós. O silêncio se estendeu entre eles como um abismo intransponível. É uma menina, anunciou Luísa finalmente. Algo se quebrou na expressão de Alexandre. Ele se aproximou com passos incertos até se sentar na beira da cama. Uma menina, repetiu a voz rouca pela emoção. Nossa filha. Ele pousou uma mão trêmula sobre a barriga de Luísa. O contato quente e reverente derreteu camadas de desconfiança acumulada. Branca confessou, continuou em um sussurro. Para a polícia, para mim, tudo. Os documentos falsificados, as mentiras sobre minha fertilidade. Até mesmo... Sua voz falhou. Até admitiu ter alterado a medicação do meu pai. Luísa prendeu a respiração. O que acontecerá com ela? Enfrentará acusações por tentativa de homicídio e por manipulação médica. Os psiquiatras avaliam seu estado mental, mas... Ele deixou a frase incompleta, esfregando o rosto com gestos exaustos. Sinto muito, Luísa. Tudo isso é minha culpa. Eu devia ter visto. Eu devia ter te protegido. Ela tomou a mão dele, entrelaçando seus dedos com os dele. A culpa nos faria maus pais, respondeu suavemente. E precisamos ser extraordinários para esta pequena. Alexandre levantou o olhar, assombro e esperança misturando-se em suas pupilas dilatadas. Você está dizendo que... Estou dizendo que a vida é muito curta para desperdiçá-la em rancores. Que precisamos curar juntos. Aprender juntos. O alívio transformou seu rosto. Luísa reconheceu pela primeira vez o homem que havia vislumbrado naquela noite em Fernando de Noronha. Vulnerável, autêntico, humano. Não preciso de exames de DNA, ele declarou com súbita determinação. Nunca precisei realmente. Só estava aterrorizado de me permitir acreditar, de arriscar outra perda. O medo constrói prisões invisíveis, murmurou Luísa. Para ambos. Ele se inclinou até apoiar a testa na dela. Suas respirações sincronizadas, compartilhando o mesmo ar, a mesma esperança frágil.
Os dias seguintes transcorreram em uma estranha calma. Zé, superando prognósticos pessimistas, começava a se recuperar lentamente. Branca, internada em uma instituição psiquiátrica sob vigilância policial, a fazenda transformando-se gradualmente em um verdadeiro lar. Uma tarde, enquanto Luísa cochilava na varanda observando o pôr do sol, Alexandre apareceu com uma caixa antiga de madeira esculpida. Pertencia à minha mãe, ele explicou, depositando-a em seu colo. Quero que você a tenha. Dentro, uma delicada corrente de ouro com um relicário em forma de coração. Ao abri-lo, uma diminuta fotografia. Uma mulher jovem sorrindo com um bebê nos braços. Era você, sussurrou Luísa, reconhecendo os olhos inconfundíveis. A única lembrança que guardo dela, confirmou Alexandre. Ela morreu quando eu tinha 3 anos. Meu pai nunca superou sua perda. Por isso, Branca, ela se tornou a mulher da casa desde criança, a guardiã do legado familiar. Suponho que o poder se transformou em obsessão com os anos. Luísa fechou o relicário com delicadeza. Não posso aceitar. É valioso demais. Por favor, ele insistiu, fechando os dedos ao redor da joia. Quero que nossa filha tenha essa conexão com a avó dela. A emoção se aninhou em sua garganta. O gesto significava mais do que qualquer declaração formal. Era confiança, era família, era futuro. Preciso ir, Alexandre, ela anunciou repentinamente. O pânico cruzou o rosto dele. O quê? Por quê? Não para sempre, ela esclareceu, tomando a mão dele. Só por alguns dias. Preciso voltar a São Paulo, fechar meu apartamento, me despedir dos meus amigos, resolver minha vida anterior antes de começar esta nova. A compreensão suavizou suas feições. Eu te acompanho. Não, ela respondeu com firmeza. Isso eu preciso fazer sozinha. Preciso me despedir de quem eu fui para abraçar plenamente quem serei. Alexandre assentiu lentamente, respeitando sua decisão, embora o temor ainda fosse visível em seus olhos. Você vai voltar? Perguntou com voz quase inaudível. Luísa sustentou o olhar dele. Você vai estar me esperando? Cada segundo. Uma semana depois, Luísa contemplava São Paulo da janela do táxi. Seu antigo apartamento, já vazio de pertences essenciais. Sua demissão formal apresentada na empresa. As despedidas agridoces com amigos que prometiam visitar Minas em breve. O veículo parou em frente à rodoviária. Uma última viagem antes de realmente começar sua nova vida. Ela precisava visitar a cidade costeira onde cresceu, onde seus pais estavam enterrados. Apresentar-lhes de alguma forma a neta que nunca conheceriam. Enquanto esperava no terminal, acariciando distraidamente o relicário que agora usava no pescoço, uma mensagem iluminou seu telefone. Estamos com saudades. Ambos. Volte logo. Anexada, uma fotografia. O quarto infantil na fazenda, completamente reformado. Paredes lilás. Móveis de borboletas pendurados no teto. Uma cadeira de balanço ao lado da janela. Um sorriso curvou seus lábios enquanto ela digitava sua resposta. Mais 3 dias. Paciência, Vasconcelos. A voz metálica anunciou a saída de seu ônibus. Ela pegou sua pequena mala, caminhando em direção à plataforma. Uma dor aguda atravessou repentinamente sua barriga, tão intensa que a fez se dobrar sobre si mesma com um gemido abafado. Outro espasmo. Líquido quente escorrendo por suas pernas. Senhora! Exclamou uma mulher próxima, segurando-a. Você está sangrando. O pânico congelou seus pensamentos enquanto outra contração, mais poderosa, a atravessava como um relâmpago. Meu bebê! Ela conseguiu articular entre suspiros desesperados. Por favor, meu bebê! O terminal se transformou em um turbilhão de atividade. Vozes alarmadas, mãos desconhecidas a segurando. Uma maca. Sirenes. Seu último pensamento coerente antes que a escuridão a engolisse foi para Alexandre, a quilômetros de distância. Sem saber que sua filha havia decidido chegar ao mundo 3 meses antes do previsto. Luzes fluorescentes, apitos eletrônicos, vozes profissionais trocando termos médicos incompreensíveis. O mundo de Luísa havia se reduzido a uma sala de parto do Hospital Albert Einstein.
onde ela lutava para trazer sua filha prematura a um mundo que ainda não a esperava. Preciso fazer força. Ela ofegou entre contrações que partiam seu corpo em dois. Ainda não, senhora. Mendes, indicou a obstetra com calma estudada. Estamos preparando tudo para uma cesariana de emergência. Meu bebê, ela soluçou, agarrando-se às grades metálicas da maca. É muito cedo. Uma enfermeira enxugou o suor da testa dela com gesto maternal. 28 semanas. As probabilidades são boas, ela assegurou. Há alguém a quem devamos ligar? O relicário batia ritmicamente contra seu peito acelerado. Alexandre. A 4 horas de distância. Sem saber que seu mundo estava prestes a mudar para sempre. No meu telefone. Alexandre. O pai. A porta se abriu violentamente. Um homem com a camisa desabotoada e o rosto desfigurado irrompeu na sala como um furacão com nome próprio. Luísa. A obstetra tentou interceptá-lo. Senhor, o senhor não pode estar aqui. Estamos preparando uma cesariana de emergência. Sou o pai, ele declarou com uma autoridade que não admitia réplica. E não pretendo me mexer do lado dela. Seus olhares se encontraram através do caos hospitalar. Impossível. Não havia tempo suficiente para que ele tivesse chegado de Minas. Como? Ela conseguiu articular entre espasmos dolorosos. Alexandre se aproximou, tomando a mão dela com força. Nunca te deixei ir de verdade, ele confessou beijando seus nós dos dedos. Eu te segui até São Paulo. Fiquei em um hotel perto do seu apartamento. Queria te dar seu espaço, mas precisava saber que você estava bem. Uma nova contração, mais potente que as anteriores, arqueou suas costas. A paciente está coroando, exclamou a obstetra. Mudança de planos. Este bebê decidiu chegar por conta própria. O mundo se transformou em dor e esforço, em respirações entrecortadas e promessas sussurradas. Em Alexandre segurando a mão dela, como uma âncora no meio da tempestade mais violenta. Não consigo. Luísa gemeu quando o esgotamento ameaçou vencê-la. Sim, você consegue. Ele insistiu, seu rosto tão perto que ela podia contar cada um de seus cílios úmidos. Você é a mulher mais corajosa que conheci, a mais forte, a única que ousou me desafiar, a me mostrar a verdade. Nossa filha precisa dessa força agora. Um último esforço sobre-humano, um grito que nascia do centro de seu ser. E então, o choro. Diminuto, feroz, milagroso. É uma menina, anunciou a obstetra, elevando um corpinho minúsculo e avermelhado. Pequena, mas lutadora. Apenas um vislumbre rápido antes que a equipe neonatal a cercasse. Incubadora, oxigênio, monitores. Ela está bem? Perguntou Alexandre, a voz embargada pela emoção. Ela vai viver? A doutora assentiu. Os pulmões dela estão funcionando. É um bom começo. As horas se transformaram em dias. A unidade neonatal se transformou em seu novo lar. Luísa, recuperando-se da experiência traumática. Alexandre, dividindo seu tempo entre reuniões empresariais via videochamada e longas vigílias ao lado da incubadora onde sua filha lutava por cada respiração. Uma semana depois, enquanto observavam a pequena Helena, chamada assim em homenagem à mãe de Alexandre, a enfermeira-chefe se aproximou com um sorriso. Hoje é um grande dia, ela anunciou. Vocês podem segurá-la pela primeira vez. O mundo pareceu parar quando depositaram aquele pacotinho frágil, conectado a tubos e monitores sobre o peito descoberto de Luísa. O contato pele a pele, o milagre tangível de uma vida criada entre adversidades impossíveis. Olá, princesa, ela sussurrou, lágrimas escorrendo livremente por suas bochechas. Nós te esperamos tanto. Alexandre envolveu as duas com seus braços, formando um círculo protetor. Sua família, seu milagre pessoal. Ela é perfeita, ele murmurou contra o cabelo de Luísa. Como a mãe. Os dias se transformaram em semanas. Helena ganhava peso e força com determinação herdada. As visitas se sucediam. Zé, recuperado milagrosamente, chegou em cadeira de rodas carregado de presentes feitos à mão. Dona Teresa, com comidas caseiras e conselhos práticos sobre criação. Uma tarde,
Enquanto Luísa dormitava no quarto ao lado da unidade neonatal, ela acordou encontrando Alexandre, contemplando a filha através do vidro. Ela se aproximou silenciosamente, observando-o à distância. Sua postura, sempre rígida, agora suavizada pela paternidade. Seus olhos, antes calculistas, agora transbordando de assombro diante do milagre cotidiano do crescimento de sua filha. Sabia que ela já responde à minha voz? Ele comentou sem se virar, percebendo a presença dela. Contei a história de como a mãe teimosa dela virou meu mundo de cabeça para baixo. Luísa sorriu, encostando-se nas costas dele. Você contou também como o pai arrogante dela me trancou em uma fazenda como se fôssemos personagens de uma novela gótica? A risada rouca de Alexandre vibrou contra sua bochecha. Essa parte eu vou guardar para quando ela for maior. Não quero traumatizá-la tão cedo. Eles se viraram simultaneamente, seus rostos tão perto que compartilhavam o mesmo fôlego. Teremos alta amanhã, anunciou Luísa. Helena pode viajar em uma semana. Viajar? Ele repetiu confuso. Para onde? Para casa. Para Minas. A surpresa iluminou suas feições. Você tem certeza? Podemos ficar em São Paulo se preferir. Comprar um apartamento, o que você precisar. Luísa negou suavemente. A fazenda deixou de ser uma prisão há muito tempo. Agora é onde pertencemos. Alexandre tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. O gesto foi tão inesperado que Luísa prendeu a respiração. Eu ia esperar o momento perfeito, ele explicou nervosamente. Tinha planejado um discurso elaborado, flores, música. Alexandre Vasconcelos, você está gaguejando? Ela brincou para esconder seu próprio nervosismo. É o que você me provoca, ele admitiu, abrindo a caixinha para revelar um anel de safira cercado por pequenos diamantes. Você transforma o CEO implacável em um adolescente inseguro. O anel captava a luz fluorescente do hospital, projetando reflexos azuis sobre as paredes brancas. Não é pela Helena, ele esclareceu apressadamente. Não é por responsabilidade nem por sobrenomes, nem por convencionalismos. Por que então? Ela sussurrou, o coração martelando contra as costelas. Os olhos de Alexandre, aqueles que uma vez lhe pareceram frios e indecifráveis, agora brilhavam com uma vulnerabilidade absoluta. Porque você me ensinou que a vida não está nos contratos nem nas expectativas. Está nos erros deliciosos, nas verdades dolorosas, nos riscos que assustam. Você me ensinou a viver, Luísa. E não quero fazer isso sem você. O mundo pareceu parar ao redor daquela proposta imperfeita em um corredor hospitalar. Sem flores, sem música, com uma filha prematura dormindo atrás de um vidro e um futuro para construir a partir de novos alicerces. Os médicos entram e saem constantemente, advertiu Luísa apontando para o ambiente pouco romântico. Você realmente quer fazer isso aqui? O sorriso de Alexandre iluminou todo o corredor. Nada em nossa história foi convencional. Por que começar agora? Ele se ajoelhou ali mesmo, entre enfermeiras surpresas e médicos que fingiam não olhar. Luísa Mendes, você me daria a honra extraordinária de se tornar minha esposa? De compartilhar comigo cada amanhecer, cada crise, cada alegria e cada loucura que o destino nos reservar? O tempo se suspendeu, enquanto a equipe médica completa prendia a respiração, esperando a resposta dela. Luísa contemplou o homem ajoelhado. O mesmo que uma vez a tratou como uma funcionária dispensável. O mesmo que tentou trancá-la. O mesmo que aprendeu a ver além de sobrenomes e contas bancárias. O pai de sua filha. O homem que havia escolhido a verdade acima de tudo. Ela estendeu a mão esquerda, permitindo que ele deslizasse o anel em seu dedo. Sim, ela respondeu simplesmente. Aplausos irromperam ao redor deles. Parabéns em vários idiomas. Alexandre se levantou, envolvendo-a em um abraço que prometia eternidade. Eu te amo, ele sussurrou contra o ouvido dela. Provavelmente desde que você me chamou de Sua Majestade, com esse seu tom irreverente. Luísa riu contra o peito dele. Eu provavelmente desde que descobri que sob toda essa arrogância existia um homem de verdade. Assustado e corajoso em partes iguais. Eles se separaram ligeiramente, contemplando a filha através do vidro.
Helena dormia placidamente, alheia ao drama e à alegria que a cercavam. Seus dedinhos minúsculos agarravam um pequeno bicho de pelúcia de girafa, presente de Zé. "Somos uma família", murmurou Alexandre, a incredulidade tingindo suas palavras. "Uma verdadeira família." Luísa entrelaçou seus dedos com os dele, a safira brilhando como uma promessa cumprida. "E se eu te dissesse que também estou apaixonada por você? E você, querido espectador, de que canto do mundo você viveu essa montanha russa de emoções? Você estava encolhido no seu sofá com uma xícara de café, ou talvez roubando minutos no seu escritório fingindo trabalhar? Assim como Luísa e Alexandre, todos temos segredos deliciosos. Conte-nos o seu nos comentários. E se essa história de amor impossível te prendeu como um olhar em uma varanda em Fernando de Noronha, não se esqueça de compartilhá-la. Porque, como bem sabemos, as melhores histórias, assim como os melhores erros, merecem ser contadas. Você se atreveria a cometer seu próprio erro delicioso?